as circunstâncias contrárias não modificam a promessa que Deus tem para você. E ela pegou aquela criança. E foi uma felicidade, que Deus devolveu aquela criança. Aquele pai é o pastor Olívio. A mãe. A mãe é ela. E a menina sou eu. Quando apresentamos uma criança ao Senhor, isso é sinônimo de mais um profeta, mais um pastor, mais um professor, mais um missionário, mais um cantor. Amém? Isso é uma bênção. Eu fui apresentada quando pequena, os meus filhos foram, e sei que a maioria de vocês também, o Senhor tem mantido a cada um de nós aqui dentro da casa dele. Amém? E eu gosto muito de repartir a palavra de Deus com os irmãos. É um privilégio, porque não só vocês podem aprender, mas eu aprendo também. Porque quando eu venho aqui ministrar para você, o Senhor já ministrou em mim. Ele já falou comigo, já me ensinou, já deu uma chicotada, já falou, olha, está errado. Então, primeiro ele falou comigo para depois eu poder repartir com vocês. O que eu tenho para essa noite é muito especial. E eu gostaria que você mantivesse o seu pensamento em Jesus, ok? Esquece as pessoas que estão do seu lado, não se distraia. Peço que o Senhor Jesus possa ministrar no seu coração nesta noite. O Espírito Santo já está aqui nesse lugar, amém? Então, ele vai ministrar ao seu coração, assim como ministrou o meu coração. E o que eu tenho para falar essa noite são histórias bem interessantes. E eu gostaria de fazer uma pergunta. É interessante que desde ontem no culto das mulheres, hoje de manhã, com a mensagem do pastor, depois com algumas palavras, os cânticos estão todos falando o mesmo tema. É engraçado isso, né? Como que o Senhor trabalha, é interessante. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu desesperado, desprotegido, abandonado, esquecido, maltratado alguma vez? Sim ou não? Ou é só eu? Ah, tá. Não me deixem sozinhos, por favor. Então, ferido, né? Precisando de ajuda. Ou mesmo você estando nessa situação, falar, eu não estou nessa situação e não posso ser usado por Deus. Nada acontece na minha vida, nada vai acontecer na minha vida. Então, eu tenho 3 histórias para compartilhar com vocês essa noite, que vai provar o contrário. Que quando Deus chama, quando Deus pede, não importa a situação que você estiver, Ele vai te usar. Amém? E eu vou falar sobre 2 histórias aqui bem interessantes, sobre um rapaz chamado Eliúde. Eliúde, a Bíblia fala que ele tinha um problema, ele tinha um defeito, considerado naquela época um defeito. Ele era canhoto, né? Ele era improvável para ser usado no combate, principalmente porque o canhoto não vai usar a mão direita. Então a força é diferente para um soldado ser usado. E Eliúde era um moço muito valente, tinha força, ele era inteligente, ele estava sempre disposto, mas ele não pôde ser usado para lutar, porque ele não tinha as qualidades favoráveis para ser usado na guerra. E nós podemos abrir aí, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Juízes, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos só. Juízes, capítulo 3. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse jovem. Juízes, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 30. É uma história que eu encorajo você a estar lendo, se você tiver oportunidade, para que você saiba dos detalhes que envolvem esse jovem. E eu gostaria que você se colocasse no lugar dele. Então, fala assim: porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon,
rei dos Moabitas, 18 anos. Olha só. O povo estava ali, estava num período bom, mas novamente o povo de Israel, a Bíblia fala que caiu em pecado, tornou fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. A idolatria era o grande problema do povo de Israel. E muitas vezes nós pensamos, nossa, aquele povo era muito difícil, né? Toda hora Deus tinha que fazer alguma coisa, mas se a gente trouxer essa história para o dia de hoje, nós também parecemos como Israel. Nós também parecemos, uma hora nós estamos bem, o Senhor vem, faz um milagre, dá uma bênção, você fica bem, fica feliz, e de repente você, não quero mais, você já começa a ter problema com a idolatria, você abandona a Deus, abandona a igreja, abandona seu ministério, troca as coisas de Deus por qualquer coisa. O povo de Israel fez isso. E aí, então, ele ficou escravo desse rei. E aqui Deus se fala que o Senhor esforçou. Então, Eglon já era um rei ruim. Mas o Senhor ainda dobrou a ruindade dele. E fez o povo de Israel escravo por 18 anos. E ali, naquela escravidão, naquele problema todo, eles não sabiam o que fazer. Mas o Senhor, por amor àquele povo, por uma misericórdia, levantou e sempre teve um modo de escape para que o propósito dele fosse cumprido. Aí, então, entra esse rapaz, esse jovem, Eliúde, ou Eude. Nós vamos pular agora para o versículo 20, e fala assim: Eude entrou no cenáculo fresco do rei, que tinha para si só onde estava sentado. E disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu sua mão esquerda e lançou a mão da espada da sua coxa direita e cravou no ventre. Olha que interessante. Eude era canhoto. Ele foi descartado do exército porque ele tinha um problema. E muitas vezes nós passamos isso, sim? Nós somos descartados por pessoas porque temos problemas, temos dificuldades, temos algum defeito, não sabemos falar, mas você não fala inglês, você não fala português, você não entende espanhol, você não consegue fazer isso, você não tem um carro assim, você não tem uma casa assim. Mas todas essas coisas não fazem parte para Deus. Porque Deus não está preocupado com currículo, Ele está preocupado com disponibilidade. Ele não quer saber se você sabe ou não, quer saber se você está disponível para Ele te usar. E aí, então, Deus pegou e deu uma ideia para Eude. E fez ele, a Bíblia fala que ele fez um punhal de 2 gumes pequeno. Não uma espada grande, porque ele não era soldado. Não tinha como ele entrar lá dentro do palácio. O povo de Israel estava como escravo. O que ele ia fazer? Canhoto ainda, sem espada. Mas Deus falou assim, olha, não é por você, é por mim. Eu vou te dar a vitória. Ele fez o punhal, então, de 2 gumes, colocou, olha só, mão esquerda, fez um punhal de 2 gumes, usou as 2 mãos, pôs na coxa direita. E enviaram, então, Eude para o palácio. Falou assim, vai lá e leva um presente para o rei, e leva uma palavra. E ele obedeceu, e ele entendeu que ele ali seria usado, porque ele também tinha se sentido fora do espaço onde ele estava. Porque todas as outras pessoas, Israel já estava sendo subjugado, já era escravo. Ele tinha um defeito, não podia ser usado. Ele falou assim, mas justo eu? Aí Deus falou assim, é você. Porque não é na sua força, é na minha força. Aí ele entrou no palácio, estava com a espada, né? Aqui, a faca, tipo uma faca, um punhal, na sua coxa, entrou com todas as pessoas ali, e a Bíblia fala que ele falou para o rei era muito grande, muito rude, mas ele tinha uma sala específica, um lugar só onde o rei ficava com as suas pessoas mais principais. E esse rei foi, então, para aquela sala, porque Eude falou, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não era bem uma palavra, né? Era um mandamento que Deus mandou fazer, você vai lá e vai matar ele. E ele, então, foi para essa sala, e ele começou a lhe falar, ele se levantou da cadeira, ele diz aqui a palavra, e sujigado, ele levantou da cadeira e cravou, então, o punhal no ventre do rei, e o rei morreu. Mas qual é o interesse nessa história? É que ele teve uma estratégia tão linda de Deus, que quando ele entrou na sala, que era específica, ele entrou, não tinha mais ninguém ali, matou o rei, fechou a porta e saiu.
passou pelo meio dos soldados, por todo aquele batalhão, sem serviço e sem ser parado. E o que aconteceu? Essa era a estratégia de Deus. Que ele saiu dali, logo após ele ter matado o rei, e enquanto os súditos do rei pensavam que ele estava descansando lá na sala do trono, ou na sala especial, eles nem sabiam que o rei já estava morto há muito tempo. Porque quando Deus faz algo, Ele não espera você perceber. Ele faz antes de você perceber, porque quando você acordar, já está pronto. E ele saiu de lá, e enquanto as pessoas pensavam que o rei estava lá, fazendo o que tinha que fazer, ele reuniu ali o exército, ele bloqueou os vales do Jordão, fizeram uma estratégia não tinha como ser invencível. Então, enquanto eles estavam percebendo que o rei achava que estava vivo, esse exército avançou e eles mataram naquele dia mais de 10.000 moabitas. E a Bíblia diz que não sobrou um só homem. Porque quando Deus faz, Ele faz por completo. Não importa se você tem uma dificuldade. Não importa se os outros falam para você, olha, você não pode, você não serve. Deus vê em cada um de nós uma possibilidade. E porque Ele viu em mim, em você, em todos nós, em todos os cristãos, é que Ele mandou Jesus. Lá atrás, Ele me viu hoje aqui. E Ele falou, Jesus vai morrer pela Mili, vai morrer por cada um de nós. Há em Deus a possibilidade, mesmo sendo impossível. A estratégia de Deus não vai além, vai muito além do que o nosso entendimento. Após a vitória que ele teve, então Eude conseguiu fazer essa estratégia, não sobrou ninguém, o rei foi exterminado, o reino foi exterminado. Então a Bíblia diz que houve paz, em Juízes 3:30 fala, e houve paz em Israel por 80 anos. Olha que coisa linda! Por quê? Porque quando nós fazemos, estamos disponíveis para o Senhor nos usar. O Senhor nos usa e traz vitória para sempre. Amém? Deus não precisa, guarda bem essa frase. Deus não precisa de currículo, precisa que você esteja disponível. Não é sobre o que você tem nas mãos, mas é sobre quem está guiando as tuas mãos na fraqueza, na debilidade, para surpreender o inimigo. Aleluia! Glória a Deus! Ele tinha uma espada de 2 gumes na coxa dele. Não era pelo que ele estava na mão, mas era por aquele que guiou as mãos dele para trazer a vitória. Glórias a Deus! Então, que você está se sentindo desprezado, não tem problema. Você está se sentindo oprimido? Não tem problema. Você acha que você tem algum defeito? Não tem problema. Porque diante de Deus, Deus não procura perfeitos. Deus procura imperfeitos para torná-los perfeitos. Amém? E nos trazer a vitória. Eu me apaixonei por essa história. Eu falei, que coisa linda. De um improvável, de uma pessoa debilitada ou defeituosa, a um herói de guerra. E levou o povo a 80 anos de paz. Maravilhoso. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Mesmo sem preparo militar, Deus capacitou para derrotar Hebron e libertar Israel. Seja você um Eliú nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deus escolhe os capacitados e capacita os escolhidos. Você é um escolhido. E Ele vai te capacitar nesta noite e quando você precisar. Amém? Deus não tem filhos preferidos. Deus não ama uns mais que os outros. Mas eu vou te falar uma coisa. Alguns filhos têm mais de Deus porque estão mais perto de Deus. Não é sobre amor. Então, Deus ama mais a mim, ama mais... Não. Ele me ama porque eu estou perto dele. Ele me ama porque eu não saio de casa sem o meu amigo Espírito Santo. Ele me ama porque eu ando com ele. Então, a gente fala, não, Deus ama mais, alguns não. Deus não tem preferência de filhos. Alguns recebem mais, porque estão mais perto dele. Então, fique perto do Senhor. Seja um Eliú. Vá para o combate, que a vitória é sua, em nome do Senhor. Amém? Uma outra história muito interessante, que eu gostei muito, que eu gosto muito dessa história, Mefibosete. Alguém já ouviu falar sobre esse nome? Olha que lindo nome, para vocês colocarem no filho de vocês. Mefibosete, lindo. Vem, Mefibosete, ó. Bem pesado. Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas.
Uma história muito linda. A história conta sobre de um esquecido que foi restaurado e trazido à mesa do rei novamente. Saul, o rei, e Jonatas, seu filho, e Mefibosete era o filho de Jonas, logo neto de Saul, logo ele fazia parte da realeza, ele fazia parte da realeza do rei, ele fazia parte do castelo, ele tinha riquezas, ele tinha terra. Mas Mefibosete, ele tinha um problema muito sério. Isso quase acabou com a sua vida. Mas, novamente, eu volto a dizer, Deus não os capacita os escolhidos, Ele escolhe para capacitar. Então, Mefibosete tinha 5 anos, na época que Saul foi morto e Jonatas também foi morto, e naquele rumor de guerra, a sua babá estava com Mefibosete na mão, a babá de Mefibosete, e ele caiu naquela correria para poder subir, porque as pessoas estavam vindo, e virou uma bagunça ali no reino. Ela deixou Mefibosete cair, ele quebrou os pés, e a Bíblia fala que ele era aleijado dos pés, porque quebrou e provavelmente não consertou como hoje. Hoje nós temos um monte de aparato que pode arrumar. Naquela época ele não podia. Então Mefibosete cresceu sem o vô, sem a família, sem o pai, sem ninguém, e foi para uma cidade chamada Lodebar, que era uma cidade que tinha como sinônimo onde as pessoas eram esquecidas, abandonadas. Eles eram não escravizadas, mas eles eram esquecidos por todos. Eram pessoas que não serviam para nada. Era o lugar onde ele estava. Olha a situação desse menino. De príncipe, da realeza, à pobreza e ao esquecimento. Aí eu vou falar por causa de pecado? Não. Porque existia um processo ali para ser feito. E muitas vezes nós vamos para Delbar, não porque temos pecado, mas precisamos passar no processo. E às vezes nós queremos passar de uma vez e Deus vai lá e quebra o pezinho. Dói. Aí você ainda... Aí ele vai lá e quebra o outro, aí você não anda. Aí você tem que ser carregado. Aí ele te coloca em Lodebar, para você aprender que não é pela sua força, mas é pela graça dele. Filho de Jonatas, aleijado desde criança, vivendo em uma cidade sendo abandonado. Mas existia um processo na vida desse jovem. Antes dos pais dele morrer, do avô, então tinha também, Deus levantou um homem chamado Davi. Ungido de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E esse homem, Davi, fez uma aliança com Jonatas, que ele cuidaria da sua descendência, mesmo não sendo em qualquer circunstância. Olha que interessante. Saul queria matar Davi em todo momento. Mas, mesmo assim, Davi disse a Jonatas, eu vou cuidar da sua descendência. E, depois de um tempo, gostaria que vocês abrissem as Bíblias em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Vamos ler dos versículos 4 em diante. Versículo 3. 2 Samuel 9, versículo 3 em diante. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele da beneficência de Deus? Então disse Zibra ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde ele está? E disse Ziba ao rei, eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, e se inclinou e disse a Davi, Mefibosete, e ele lhe disse, eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás a minha mesa eternamente. Glórias ao Senhor. De rejeitado, ele voltou à mesa do rei. Que coisa mais linda. Davi, usando de benevolência e de um amor, por uma aliança que ele fez com Jonatas, antes de Jonatas morrer. E Davi sabia que quando você cuida das coisas do Senhor, quando você
Ora, quando você obedece às autoridades, quando você se sujeita às autoridades, quando você respeita as autoridades, você também recebe a benevolência de Deus. A Bíblia diz, aquele que me ama, obedece. Aquele que ama as autoridades, aquele que obedece às autoridades, obedece a mim e ama a mim. Mesmo quando você se sente esquecido, Deus está preparando uma cadeira para você novamente, na mesa do rei. E Davi, então, usou de benevolência com Mefibosete e trouxe novamente para a mesa do rei. E o que há na mesa do rei? A fartura, a cura, a riqueza, a alegria, a conforto, a amor, a casa, a proteção, a tudo. Ele estava abandonado em Lodebar. Ele estava sozinho, ferido, com os pés quebrados, sem nenhuma posição. Não tinha nenhuma posição, não tinha nenhum amor, não tinha nenhum valor, nem para ele mesmo. Provavelmente vivia como um mendigo. Mas Deus sabia que sobre a vida dele havia uma promessa. E mesmo com aquela situação, Deus o tirou daquela situação e o trouxe para a casa do rei, para a mesa do rei, porque há cura na mesa do rei, há saúde na mesa do rei, há alimento na mesa do rei. E eu digo hoje para você, se você se sente assim, se você por um acaso está nesse lugar, Deus vai trazer você novamente para a mesa do rei. Você não está sozinho, mas você precisa estar disponível. Deus não usa quem não está disponível. Deus não chama aqueles que sabem demais. Eu sei, eu faço, eu aconteço. Deus chama aquele que não sabe. Porque aí ele enche, ele transforma, ele capacita, ele enche do Espírito Santo. E quando estamos cheios do Espírito Santo, podemos todas as coisas. Porque o Senhor nos fortalece. Não é na minha força. Não é na minha inteligência, não é porque eu sei, mas é porque eu temo e eu sirvo um Deus poderoso. Porque existe Espírito Santo dentro de mim. Mesmo quando você se sente esquecido, Deus está preparando uma cadeira. Olha que lindo. Oh, Jesus. Mesmo quando você se sente esquecido, Deus está preparando uma cadeira para você na mesa do rei. E lá a riqueza, a fartura. Não se afaste da mesa do rei. Não se afaste da presença do rei. Não importa a situação que você estiver, com os pés quebrados, não importa. Esquecido, não importa. Ferido, não importa. Porque o seu lugar na mesa do rei, um dia, vai ser restabelecido. Não troque a presença do rei por nada. Não troque a presença de Deus por nada. Um dia o Senhor vai buscar-nos e lá em cima Ele vai falar, sejam bem-vindos às bodas do meu filho. Deus é fiel. Você não é um caso perdido. Você é um convite para uma restauração divina. Então não se sinta abandonado. Não se sinta rejeitado. Se você tem alguma dificuldade, algum problema, ou se você ainda, como nós falamos, nós não sabe qual é o seu ministério, é bom você procurar saber. Que Deus vai perguntar para você. Porque não é na sua força, é do jeito que Ele quer. Ele te restaura hoje, nessa noite. Mesmo se você está esquecido, Deus vai te colocar na mesa do rei novamente. Você não é um caso perdido. Interessante essas duas histórias. Eliúde venceu o inimigo com uma coisa que parecia muito fraco e debilitado. Mefibosete foi restaurado, mesmo sendo esquecido, e voltou para a realeza, porque Deus é misericordioso. O que está fazendo você se sentir fraco nesta noite? Você está em Lodebar? Você acha que ninguém está olhando para você? Você acha que você precisa brilhar para ser notado? Você acha que Deus só olha para alguns e não olha para você? Nós vimos uma mensagem a semana passada que Jesus estava dormindo no barco. Tinha muita água do lado, fazendo uma tempestade, mas Jesus estava dormindo. Por quê? Porque ele não sabia que os discípulos estavam passando por dificuldade? Não. Porque mesmo com dificuldade, Jesus sempre vai estar ali, dormindo ou não, parecendo que ele não vai fazer nada, mas ele está no controle de todas as coisas. Você não vai ficar em Lodebar. Você vai ser liberto em nome do Senhor Jesus. E o que Ele te chamou para fazer hoje, você vai fazer. Porque todos nós somos escolhidos. A Bíblia fala assim, vós sois raça eleita,
sacerdócio santo, povo escolhido. Você foi escolhido. Não aconteceu por acaso. Você não veio aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Deus não morreu por você por acaso. Então pare de querer trocar as coisas de Deus por qualquer coisa. Hoje eu não vou, hoje eu não estou afim. Cuidado. Porque Jesus também pode vir e falar para você, também não estou afim. Seu lugar não é aqui, é lá. Uma das piores palavras que o cristão vai ouvir. O cristão e o não cristão. Porque, às vezes, as pessoas vêm na igreja há 40, 30, 100 anos, 50 anos, lê da Bíblia, dá oferta, canta, mas não tem relacionamento. Não ora, não lê Bíblia, não faz devocional, não serve a comunidade, não ama as pessoas, não faz o que a Bíblia fala. Vem na igreja. Está aqui todo domingo. Lindo. Vai chegar lá, Jesus vai falar assim, vai chamar o nome e falar assim, eu não te conheço. Mas eu fui na igreja. Mas eu dei dízimo. Você não falou? Falei. Mas, e aí, quem é você? Você não orava, não andava comigo, não falava comigo, não sabe nem a minha voz. Tome cuidado. Não fique em Lodebar. Deus quer te levar para rei, para a mesa do rei, onde há fartura e a cura, em nome de Jesus. Não fique lá. Saia de lá. Deus transforma as feridas em testemunhos, para que você seja uma voz para os que precisam. Está ferido? Deixa Deus transformar a sua ferida e seja uma voz profética para aqueles que estão precisando. Deus é maravilhoso. Ele usa o improvável para fazer o impossível. E aí você fala, como isso pode? Porque Deus é maravilhoso. Amém? Seja um Eliúde, seja um Mefibosete. Confie no Senhor. E a terceira história é um testemunho vivo de vida que eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma vez. E te encorajar a ter um caminho e ter um relacionamento com o Senhor Jesus. A Bíblia fala que o pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós sabemos que a ovelha é um dos animais mais difíceis de cuidar. E ele só obedece o pastor. Aquela pessoa que começa a cuidar dela, ela só obedece o pastor. Muitas vezes, em alguns desenhos, em algumas histórias, nós vemos alguns homens colocando os seus filhos para cuidar das ovelhas, para que as ovelhas possam também entender e acostumar com a voz das crianças, para que quando elas se tornassem adultas, os pais morressem ou não pudessem cuidar das ovelhas, as ovelhas entendessem e ouvirem a voz do pastor ou da pessoa que estava ali. Ouvir a voz do Senhor depende de um relacionamento. Eu conheço vocês. E, às vezes, eu posso até não ver o rosto de vocês, e algumas pessoas aqui, de olhos fechados, eu vou reconhecer a voz. Eu vou saber quem é. Algumas não, mas eu vou saber quem é. O Senhor conhece a sua voz? Tem o Senhor conhecido o seu coração? Você é aquela ovelha que escuta a voz do Senhor, se você precisar? Se você precisar ir para a guerra com um defeito, com um problema, Deus fala, olha, levanta e vai agora. Quem está falando comigo? Não sei. Mefibosete, você vai ser restituído. Sai daí, o rei te chama. Oi? Relacionamento, convivência, entrega, testemunho, valor, amor, companheirismo. Eu gosto de chamar o Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo. Chamamos tantas pessoas de amigo. Levamos para a vida tantas coisas. Por que não, Espírito Santo? Esse testemunho fala sobre isso. Isso aconteceu mais ou menos muitos anos atrás. 1974, 75, mais ou menos. No Brasil. Uma cidade lá de São Paulo, bem pobre, bem pequena, não pobre, mas pequena. Uma família de pastor. Um pastor recém-casado, com 2 filhos pequenos, uma menina e um menino. Foram chamados para pastorear uma igreja numa cidade do interior de São Paulo, chamada Mariporã. E era uma cidade muito simples, muito pequena, montanhosa. As cidades, as casas eram nas montanhas, então tinha aquelas escadas, aquelas escadinhas.
Não tinha ruas, não tinha asfalto, era muito simples. Tinha uma rodoviária assim no meio da cidade com várias linhas de ônibus, somente aquilo, um delizinha, né? A gente chama aqui nos Estados Unidos de deli. E logo em frente ali, aquela imobiliária, aquela rodoviária, tinha uma igreja. Igreja Metodista Livre. E essa igreja, esse pastor foi então mandado para ir lá para pastorear essa igreja. Uma igreja pequena, simples. E esse pastor começou a trabalhar ali. Ele tinha entregado a sua vida ao Senhor, dedicado o seu ministério ao Senhor, os seus filhos. E ele começou a trabalhar naquela igreja. E dia após dia o Senhor ia trabalhando ali naquela igreja, ia trabalhando com os irmãos, ia trabalhando com as pessoas. Muitas dificuldades, alguns iam, outros não iam. Era complicado, a igreja não crescia, mas de repente foi desenvolvendo o ministério e esse pastor foi ficando cada dia mais feliz, porque ele tinha declarado que ele não ia ficar em Lodebar. Ele ia sair, ia sentar à mesa do rei, e Deus havia prometido para ele: eu vou te dar e vai crescer, porque não é na sua força, mas é no meu nome, no Espírito Santo que está com você. E um dia, num culto maravilhoso, estava ali pregando, tinha um culto de ceia, as pessoas tinham aceitado a Jesus, estavam tendo a ceia. E terminou o culto, aquela bênção, e o pastor saiu, os membros se falando uns com os outros. Foi uma bênção, um mover do Espírito Santo. Esse pastor, então, saiu dali com a sua esposa e seus filhos, e começou a procurar os seus filhos. O menino ele achou, ele era menor. E aí ele começou a procurar a menina. Tinha apenas 4 anos. E não achava sua filha. E ele procurou, começou a perguntar para as pessoas, como sabe, né, pastores, às vezes os filhos dos pastores ficam correndo para cima e para baixo. Perguntou para todo mundo e ninguém sabia dessa menina. Já se fazia mais ou menos uns 40 minutos. E ele, naquele desespero, o pai, a mãe, todo mundo da igreja começou a procurar aquela menina. E ninguém achava, e ninguém sabia onde estava. E aquele pastor, no desespero, falou: Senhor, eu cuidei dos seus filhos. E o Senhor deixou que levasse a minha filha. Por quê, Senhor? Agora o Senhor precisa me mostrar aonde ela está. E aquele desespero, não tinha lugar onde procurar, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha orelhão, não tinha polícia naquela cidade. E ele tinha essa delizinha na frente, ele foi ali porque ele costumava ir ali com os seus filhos. E ele perguntou: você não viu minha filha? Ele falou assim: pastor, eu vi sim. Tinha um homem, veio aqui com uma carteira, comprou doce e deu para sua filha. Segurou a mão dela, mas ela estava bem, não estava chorando. Ele foi embora. E ele perguntou para onde ele foi. Não sei, pastor. Você não podia ter me chamado? Ele falou: ela não estava fazendo nada. Eu não sabia. E aí o pastor ficou mais desesperado. Falou: Senhor, novamente, eu estava cuidando dos teus filhos. E cadê a minha filha? O Senhor precisa me mostrar. Por que eu estou contando isso? Porque você precisa ter fé no momento da angústia. Você prova quem você é quando você é provado. Você prova que você crê quando você é provado. Que você acredita em Deus quando você é provado. E aquele pastor então orou mais uma vez e falou: Espírito Santo, me mostra onde está a minha filha. E ele falou que ele ouviu. Naquela hora o Espírito Santo fala assim: vai por aqui. Ela está lá. Ele entrou num táxi. E aí eu falou assim: olha, Deus me falou, minha filha foi sequestrada. Alguém levou minha filha. Eu preciso achá-la. E Deus falou que está ali. Ele falou: o senhor está louco, pastor? Como é que eu vou entrar com um carro aí no meio da mata? O senhor ficou louco? Como assim Deus falou com o senhor onde está a sua filha? Ele falou assim: Deus me falou. Eu estou acostumado a ouvir a sua voz. Minha filha está ali. Já se passavam mais de 1 hora. 1h30 mais ou menos. Ele pegou aquele carro, entrou no meio da mata. O moço do táxi não queria entrar. Ele entrou no meio da mata, foi ali naquele desespero. E depois de 40 minutos mais ou menos, olhando de longe, no meio da mata, numa estrada, ele viu um homem segurando a mãozinha da sua filha. E ele saiu do carro e falou: aquela é minha filha. Ele pulou do carro, empurrou o rapaz, empurrou o dono. Falou: essa menina é minha.
Deus me deu, eu consagrei, é minha. E ninguém vai tirar, a não ser o Senhor Jesus. E naquele desespero, aquele pastor não fez nada, também ele ia fazer o quê? Empurrou aquele homem, pegou a sua filha, entrou no táxi. E o moço do táxi falou assim: olha, pastor, eu nunca vi fé igual a sua. Voltou, muito tempo depois, a mãe estava esperando. Quando ela viu de longe, o táxi falou assim: ou está morta, ou está viva. Ou ele achou, ou ele não achou. E aí, quando estava chegando do táxi, abriu a porta e deixou a menina sair. E a menina saiu correndo para os braços da mãe. E foi uma bênção. E eu disse: pastor, pode agradecer a Deus, porque a sua filha foi devolvida. Porque Deus é fiel. A impossibilidade, as circunstâncias não movem, não modificam as promessas de Deus. As circunstâncias contrárias não modificam a promessa que Deus tem para você. E ela pegou aquela criança. E foi uma felicidade, que Deus devolveu aquela criança. Aquele pai é o pastor Olívio. A mãe. A mãe é ela. E a menina sou eu. Deus me devolveu para os meus pais, para que hoje eu pudesse estar aqui, profetizando na sua vida. Não deixe Deus por nada. Eu não penso que eu quis desistir. Muitas vezes, a gente quer desistir. Mas o Senhor te fala hoje: eu vou te levar para a mesa do rei. O diabo tentou me tirar, mas Deus tinha um propósito na minha vida, para que eu estivesse aqui hoje, contando para você. O Senhor tem uma história para escrever com você. Confie nele. Se entregue totalmente. Abra a sua vida. Deixe o Senhor trabalhar em você. Sinta o que esses homens de Deus sentiram. Muitas vezes nós lemos tantas coisas lindas na Bíblia e falamos: isso não acontece comigo, porque não estamos disponíveis e não nos entregamos completamente nas mãos do Senhor. Mas o Senhor te fala hoje: eu te tiro de Lodebar e te trago para a mesa do rei. Se você está desesperado, sentindo ferido, saiba que Deus está escrevendo a sua vitória, a sua história hoje, a sua restauração, o seu testemunho. Você só precisa estar sensível ao Espírito Santo, entregar a sua vida e estar disponível. Jesus está no barco. Ele nunca saiu. E mesmo que ele estiver fora do barco, ele vem ao seu encontro e te leva do outro lado. Creia que o Senhor está escrevendo a sua história hoje. Se entregue totalmente. Deixe que o Senhor faça de você um vaso de bênção, para que amanhã você também possa testemunhar a sua glória. Vou pedir que você se levante nesse momento. Não desista, você foi escolhido. Você não é obra do acaso. Jeremias 1:5 diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes de que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Eu e você somos profetas de Deus. Temos que ir e falar da palavra de Deus. Você não está aqui por acaso. Deus te viu antes mesmo de você nascer, antes de você existir. Ele te separou, te chamou, te capacitou. Mesmo quando você pensou em desistir, Ele estava te sustentando. Mesmo quando tudo parecia um silêncio, Ele estava te preparando. Hoje, Ele te chama de volta de Lodebar. Hoje, Ele restaura o teu lugar na mesa. Hoje, Ele restaura o teu ministério. Hoje, Ele te restaura da sua incapacitação. Ou qualquer coisa que te impeça de chegar ao Senhor. Não importa o que dizem de você. Importa que Deus te diz: eu estou contigo e estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos.
Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, nós estamos nos seus braços, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Fecha os seus olhos nessa noite, ore, peça perdão. Se entregue nas mãos do Senhor. Senhor, fala, eis-me aqui. Mesmo que você tenha sido separado, quando eu fui sequestrada, o Senhor me curou todos os traumas, todos os medos, porque eu não lembro de nada. Eu só lembro que alguém me levou e que o Senhor me trouxe de volta. Se Ele não tivesse trazido por causa dos meus pais, pelo temor, pela oração, eu não estaria aqui hoje, profetizando sobre a sua vida, cura, vida. Eu muitas vezes não consigo, não é na minha força. Os médicos dizem, ela não consegue, você não pode. E eu falo, eu posso, porque eu estou nas mãos do Senhor. Então não desista, ore nessa noite. Nós estamos seguros nos braços do Senhor. Ele te abraça nessa noite e te fala, vem comigo, eu vou te levar para o outro lado. Vem comigo. Estamos seguros nos braços do Senhor. Vamos cantar juntos. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, declare nessa noite. Oh, Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Mesmo que você vá passar pelo vale, Ele vai ficar com você, não temas. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Aleluias. Me guarda em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluias. Em teus braços é o Louvado meu seja o teu nome, descanso. Senhor. Vamos declarar mais uma vez. Seguro estou nos teus braços. Declare. Se você confia em Deus, declare. Eu estou nos braços. Ele está aqui esta noite para te abraçar e passar com você pelo vale e te trazer de volta. Ele está preparando uma mesa certa para você, farta, cheio de amor, cheio de cura, cheio de restauração, cheio de fonte de vida. Venha para a mesa do Pai. Venha para a mesa do Pai. Venha para a mesa do Pai. Oh, Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Mesmo no vale o Senhor nos guarda. Mesmo no vale o Senhor nos traz de volta. Louvado seja o teu nome. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Aleluias. Em teus braços é o meu descanso. Somente nos braços do Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Senhor, nesta noite queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar conosco. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, porque o Senhor não olha para as nossas imperfeições, o Senhor não olha para as nossas dificuldades, para os nossos pecados, para a nossa falta de fé, para a nossa falta de esperança muitas vezes. Mas, Senhor, queremos te pedir, perdoa-nos, Senhor.
Restaura, Senhor. Nos traz de volta para a tua mesa, Senhor. Coloca-nos, Senhor, um lugar de honra ao teu lado, Senhor. A cura na mesa. Nós sabemos porque o Senhor está sentado ali. E o Senhor prometeu que se nós cremos em Ti, nós estaremos assentados na mesa do Cordeiro. Queremos, Senhor, e almejamos esse dia. Pai, perdoa-nos, Senhor. Protege-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Profetizo na vida dos meus irmãos nesta noite, que sejam pessoas consagradas e amadas por Ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.